Boa tarde, gente! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é sábado, estamos com a Bíblia em mãos. Olha essa Bíblia linda, cheia de rosas. E vamos dar continuidade no livro de Gênesis. E hoje vai ser o capítulo 19 para a nossa leitura. Então vamos iniciar. Que diz assim: Ló recebe os dois anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E, vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vós levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então vieram dois anjos, apareceu dois anjos na porta de Ló. E eles falavam, eles estavam passando por perto da casa de Ló, e Ló chamou eles para entrar na casa dele. Não passe a noite na minha casa. Aí os anjos disseram que não, que ia passar na rua. Mas aí Ló acolheu eles e fez bolos. E os anjos passaram a noite na casa de Ló. E antes que se deitassem, cercaram a casa com os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhes: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-o fora a nós para que os conheçamos. Então, o pessoal da cidade, eles cercaram a casa de Ló e queriam matar os dois anjos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Olha só, então o pessoal queria matar os anjos. E Ló saiu e falou: Não, prefiro dar as minhas filhas do que fazer mal a algum desses anjos. E o pessoal ficou enfurecido. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Olha só, então eles iam arrombar a porta para entrar na casa de Ló. E Deus mandou o quê? Uma cegueira, que eles ficaram cegos e não conseguiram achar a porta da casa de Ló para arrombar. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teu filho, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, qual era o objetivo daqueles dois anjos estar batendo na porta de Ló? Que o clamor de Ló subiu até os céus, até Deus. Deus escutou e mandou os dois anjos com o objetivo de destruir aquela cidade. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
Foi tido, porém, por zombadora aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha só, o Senhor enviou 2 anjos naquele tempo para poder tirar Ló e salvar Ló daquela cidade, daquela situação, mandando os 2 anjos. E tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora da cidade, tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereçais. Olha o recado que os anjos deu para Ló: apressa-te, não, vai, foge, não olhe para trás, né? Olha só, para que não morra, né? Não olhe para trás, escapa lá para o monte, para que não pereçais. Eló disse: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. Então, olha só, ele saiu correndo, né, da cidade, os anjos, e indicaram para ele sair. E ele foi para onde? Ele foi tentar escapar para um outro lugar, para que a alma dele tenha vida, né? Viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, como é que chama, né? Olha só, o lugar que Ló fugiu, a cidade, né? Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha só, então Deus trouxe fogo, mal, né? Fogo para destruir Sodoma e Gomorra, A cidade, fez chover enxofre e fogo. Então a mulher de Ló acabou olhando para trás e se transformou numa estátua de sal. Olha só. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada. Abraão é irmão de Ló, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitará. Olha só, então Deus, ele se lembra, né? Se lembrou da família de Ló, que habitava no meio daquelas cidades que Deus ia destruir. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos
semente de nosso pai, e deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que a vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. Então a gente pode perceber Foi uma ideia delas mesmo, né? ter filhos, porque só tinha um pai delas, né? A mãe delas tinha virado estátua de sal, porque tinha olhado para trás. Não era para olhar para trás, era para seguir em frente. Então vamos dar continuidade. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. As duas filhas de Ló tiveram filhos. De Ló conceberam, e lembrando que de uma vai sair a tribo dos Moabitas, e da outra vai sair a tribo de Amon. Lembrando que essas duas tribos, com o decorrer, se você for ler a Bíblia, eles não assim, da tribo de Israel, né, Jaqueline? Vai servir outros deuses. Então, fica aí o capítulo 19 para a nossa leitura e meditação. Então, que hoje Deus nos abençoe, nos proteja, nos abençoe, nos livre de todo mal, que tenhamos um ótimo sábado e até o próximo vídeo.